Oh, meu irmão Fernando, que satisfação. Toda minha, meu irmão, toda minha. Acredite, para mim é um prazer e um privilégio estar aqui dividindo com você esses momentos, esses instantes, essa troca de ideias, de pensamentos. Acredite, para mim, motivo de muita honraria estar aqui com você. Meus irmãos, irmão Fernando Pequiai é um irmão muito querido para mim. Foi amor à primeira vista, um homem de uma grandeza, de um amor, de uma entrega muito grande para a maçonaria. Um homem que tem um zelo tremendo. Vocês precisam ver a pasta de paramentos dele. Eu nunca vi. É mais organizado que o meu guarda-roupa. Sensacional. Um irmão assim de uma integridade, de uma espiritualidade fora do comum. E eu queria que você se apresentasse para os nossos irmãos, irmão Fernando, por favor. Pois não. Meu nome é Fernando Pequiaio. Na vida profana tenho um único trabalho que agora, em maio, irei completar 49 anos na mesma empresa e, por tradição, né? Não poderia ser diferente. Na maçonaria, ingressei em 2000, final de 2019, começo de 2020, e hoje, dentro da vida maçônica, eu sou da grande loja de maçons livres e aceitos do Brasil, onde dentro da maçonaria praticamos vários ritos. Meu rito de berço é o de Mênfis, e para mim é motivo de muito prazer, porque precisa gostar e ter muito prazer nisso, e eu tenho. Aprendi a amar isso, estar e fazer e trabalhar para isso realmente é algo e um motivo muito forte para que eu possa estar e continuar lá. Pois é, irmão Fernando que passou por um susto muito grande, né, irmão Fernando, nesses últimos meses. A sua Sim, vida virou de cabeça para baixo, né, sim, e isso abalou a todos nós. Foi uma situação difícil que não tem como as pessoas em volta não sentirem o impacto do que aconteceu com ele, mas graças a Deus, o Fernando é um homem munido de uma espiritualidade, de um fervor e de um amor grande pela maçonaria. Como foi isso? Você pode contar isso para a gente, meu irmão? Como foi esse sim. momento? E como ficou a tua mentalidade nesse momento? O que aconteceu para que o seguidor entenda? Porque assim, muitos irmãos hoje passam por esse problema. Tem irmãos diagnosticados com problemas terríveis e às vezes perdem a esperança, perdem a vontade de viver achando que é o final, né? Mas o Fernando passou por essa experiência. Ele viveu isso. Isso foi uma batalha que ele superou, mas ele ainda continua nos preventivos, acredito, para que, Sim. para que todas as hipóteses sejam eliminadas. Mas eu queria que você contasse para os irmãos como é que foi esse momento e como a fraternidade te ajudou a se manter de pé. Meu estimado irmão, você está falando isso, e se fosse de tela inteira, eu mostraria meu braço para mim. Enfim, me arrepia até falar disso, porque, enfim, vamos lá, todo do começo. Ano passado, eu tinha eu sentia um incômodo, não era dor, não era absolutamente, até então não era dor, não, era um incômodo, realmente era um incômodo. Porém, como eu sempre, isso é uma característica, eu me entrego de corpo e alma, então, quer seja para o trabalho, para a maçonaria, para a família. Então, assim, eu sempre, esse incômodo que eu sentia era perto do estômago, e eu sempre achei, porque eu não tenho, nunca tive histórico familiar nenhum
a respeito dessa doença. Então, se me perguntasse até então se eu saber, se um dia eu pudesse ter essa doença, eu de forma categórica eu diria que não. Pelo não haver histórico absolutamente nenhum, tanto do lado do meu pai ou da minha mãe, e nunca tive nada que pudesse sentir. E esse incômodo eu atribuí até então a eu achava que era uma hérnia umbilical que eu tinha. Até que isso intensificou, não a dor, mas a constância, a ponto de, no meio da noite, acordar com aquele incômodo e tal, até que eu fui no hospital. No dia 18 de junho do ano passado. Chegando no hospital, eu fui fazer os exames, tal, enfim, fizeram uma tomografia, exames de imagem e tudo mais. E aí o médico me chamou, e até então, honestamente, eu achava que o médico vai me dar um esculacho, porque eu deveria ter feito essa cirurgia de hérnia já há algum tempo, mas enfim, achava que sempre poderia postergar. Ele falou, eu falei, pô, doutor, essa hérnia está me incomodando. Ele falou, não, em absoluto, a hérnia está perfeita, você não tem nada. Achamos alguma coisa e a gente precisa pesquisar, precisaríamos realmente analisar e pesquisar sobre isso. Meu estimado irmão, esse momento é um momento absolutamente ímpar na vida de qualquer um. A única coisa que eu me lembro de ter dito, falei, por favor, doutor, estamos aqui em pleno século XXI, se você achar que o que for que por favor, me diga. Ele falou, não, nós temos que estudar mesmo. Por exemplo, pode ser um nódulo de gordura que faz assim uma raspagem, um tratamento rápido e se tira isso. Enfim, isso era uma quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi. Falei, ok. Tá bom, como é que a gente pode fazer? Quando eu volto aqui para a gente fazer isso? Ele falou, não, você não entendeu. Não é que você volta, você não sai. Aqui você está e aqui você vai ficar. Eu já vou encaminhar você para fazer a internação sua. Eu acho que naquele momento ele não sabia, talvez até pela experiência dele, que ele pelo tamanho, porque até então era um nódulo de 6 centímetros. E dali ele me encaminhou para a internação, e ele ligou para o meu médico, que era um gastro que eu tenho, não, vamos lá, vamos fazer. Então, meu irmão, assim, na quarta-feira eu me internei à noite, e quinta-feira o dia inteiro, sexta-feira o dia todo fazendo exames, e na sexta-feira, ao final do dia, eu já sabia o que era um tumor de pâncreas, que é uma região absolutamente delicada para esse tipo de doença, porque ela é altamente irrigada. E o tumor, o câncer, é tudo o que ele precisa, muito sangue, muita irrigação, porque isso é o que o alimenta. A glicose que corre no sangue é o que o alimenta. E quando necessariamente veio a informação, meu irmão, a confirmação disso, realmente é um balde de água fria muito intenso, muito grande. Bom, para quem não tem esse tipo de histórico familiar e nunca imaginou ter, essa doença, o câncer, ele é uma doença para quem não está, ou quem não trata, ou quem está fora desse âmbito de informação. Ela é uma doença altamente letal e conclusiva. E isso faz o quê? Isso te tira todo o estímulo de vida. Literalmente é isso. Não mentiria a respeito disso para você, principalmente. Eu vou dizer para você que os 2 primeiros dias, 2, 3 primeiros dias, eu joguei a toalha. Porque aí você pensa, não é no que você fez, mas o que falta fazer. É inacreditável. No dia 17 de junho, eu tinha centenas de problemas. Familiares, profissionais, sociais, maçônicos. Quando ele me deu o diagnóstico definitivo, eu não tinha mais problema nenhum. Eu tinha apenas um único problema.
E então, assim, você joga a toalha. Eu me lembro de uma conversa bem... Minha esposa, a Vânia, ela me fez uma pergunta a respeito, eu na cama já, porque eu já estava preparado ali, eles me colocaram para evitar ficar puncionando veia para fazer a quimioterapia, porque já estava marcada a primeira quimioterapia. Eles me fizeram uma mini cirurgia onde eles colocam é como se fosse um catéter para poder entrar, fazer a quimioterapia. Porque a quimioterapia, ela queima a veia, os vasos. E se ficar nos braços, iria passar um determinado tempo que eu não conseguiria, eles não conseguiriam mais pegar a veia para poder continuar o tratamento. Então, hoje eu tenho, ainda está comigo. Eu tenho do lado direito, numa das veias mais grossas do corpo, eu tenho isso, e quando eu tive que fazer isso, eu fazia a quimioterapia através disso. Então, essa conversa que eu tive com ela, assim, eu não vou esquecer nunca mais, ela me perguntou alguma coisa que eu e ela havíamos planejado da casa, aqui onde nós moramos, tal, tipo, precisamos fazer isso num canto, numa parede, ou coisa que o valha. Eu me lembro que, nesse momento, a única coisa que me restou dizer para ela, eu falei, olha, faça da melhor forma que você quiser, puder e conseguir. Eu, de onde eu estiver, eu vou estar torcendo. E naquele instante era esse a motivação. Mas, e detalhe, faziam 70 dias, 2 meses e meio, que nós havíamos perdido a irmã dela, a Paula. Porque assim, só para entender a relação minha com a da família da minha esposa, eu comecei a namorar minha esposa em 77. Eu tenho 40 entre namoro, casamento, são 40 e tanto, 47 anos que eu tenho com ela. Então, eu cresci no meio da família dela. Eu morava de um lado da rua, ela morava do outro lado. Então, não precisava andar muito para namorar, não precisava pegar ônibus, era só atravessar a rua. Então, a minha relação com a família dela era muito, muito, muito próxima. E fazia 2 meses e meio que nós havíamos perdido a Paula. Então, isso adicionou negativamente para toda a família, porque, pô, se perde um ente querido e 2 meses depois outra pessoa pega, minha cunhada faleceu com câncer de mama e tal. E aí, nesse momento, ela falou para mim, falou, não, para com isso, nós vamos estar lá junto, nós vamos fazer junto, você não pensa assim, reaja, você sempre foi muito muito efetivo, muito pragmático em termos de pensamento, em termos de buscar isso internamente de você, e você precisa necessariamente fazer isso. E, meu irmão, é assim, nesse momento, aí eu estava numa dúvida, e eu vou contando isso paulatinamente para você entender, eu estava na dúvida se eu comentaria isso com as pessoas, porque essa é uma dúvida crucial que você tem. Se você divide com pessoas e amigos esse tipo de problema, que realmente ele é muito forte. Hoje, nesse instante, eu tive essa consciência e agradeço ao grande arquiteto do universo por ter me dado essa luz abençoada e maravilhosa. Hoje, sem pestanejar, qualquer um que tenha aí me perguntar sobre isso, eu digo que tem que falar sim para todo mundo que está ao seu redor, que você tem que dizer isso. E eu já conto para você o porquê, porque eu acho que isso é o que me trouxe aqui, isso é de fato o que me faz estar aqui hoje, olho nos olhos seus, para a gente poder falar sobre isso. E aí eu estava na dúvida se falássemos, se nós íamos falar ou não. Eu falei, não, vamos, a gente vai ter que falar. E nesse momento, entram 3 anjos na minha vida. O quarto já estava do meu lado, né? Minha esposa ficou do meu lado o tempo todo. 1 segundo sequer ela saiu do meu lado. Literalmente do meu lado. Ela nunca saiu.
Então eu já tinha um anjo do meu lado. Aí chegaram 3 anjos. Disfarçados de amigos, disfarçados de irmãos, sem asas, que chegaram perto de mim. E olha, literalmente, não é força de expressão. Diariamente, não é força de expressão. Diariamente, eles caminharam do meu lado, me estimulando. Você não pode. E assim, de repente eu estava na cama, no quarto do hospital, de repente parecia o Maracanã. Eles traziam as pessoas para que lá estivessem, e aí entra o que de mais maravilhoso, e é a essência desse bate-papo que eu estou tendo aqui com você. Eu vou dar nome a esses 3 anjos, que é muito importante que eles saibam o meu sentimento por eles. Fábio Simões, Lilian Sanches, Rodney Félix. E o 4º anjo, minha esposa, Vânia. Enquanto a Vânia ficava do meu lado 24 horas por dia, esses 3 anjos iam para casa e às vezes quando eles voltavam os 3, e quando eles chegavam os 3, daqui a pouco vinha o Maracanã e enchia o quarto. Então era aquela energia positiva e todo mundo, não, que vamos, que vai, você é importante, você precisa enfrentar isso. Nenhuma doença é maior que você, nós estamos juntos, você está aqui. Ah, não, põe máscara, você acha que eu preciso ficar de máscara? Tira a máscara, põe mais, mas ali do meu lado o tempo todo. E meu estimado irmão, essa união, que não é nem a fraternidade, isso foi literalmente uma irmandade. Eles impulsionaram pessoas, eles impulsionaram tudo que era possível para eles. E eu podia quase que literalmente sentir essa energia, eu poderia sentir essa força. Então meu telefone ficava do lado, era o tempo todo, era o tempo, quantas vezes você me ligou, você me passou mensagens, você falou comigo. Então assim, essa concentração de energia positiva faz uma diferença absolutamente brutal. Eu quero dizer para você uma coisa que é muito importante. De forma alguma, em nenhum momento eu menosprezo aqui a medicina, a tecnologia médica, que aqui no Brasil hoje, ela é absolutamente avançada. Eu posso dizer, porque eu estou nesse meio hoje, e é absurdo a forma como isso hoje é tratado no Brasil, de uma forma muito efetiva, muito eficaz. Mas eu vou te afiançar uma coisa sem medo de errar. 80%, se eu pudesse dimensionar 80% para mais, a energia me impulsionou, o pensamento me impulsionou. Porque num determinado momento de fraqueza, eu entendi que se essa força, todas as pessoas unidas, acreditavam que eu pudesse fazer esse enfrentamento e necessariamente sair dele com louvor. E eu sempre usei uma figura de imagem bastante forte para mim, que era: eu vou sair desse túnel escuro não sozinho, eu entrei sozinho, mas eu vou sair dele com muita gente abraçada, e do outro lado vai ter um raio de luz muito intenso e forte, porque não fui eu, mas todos nós, e eu reconheço, sem pieguice, de mão posta eu digo para vocês, sem pieguice. Essa batalha, eu posso ter sido o artífice, a mola propulsora, mas o tempo todo eu estive com todos, e principalmente todos estiveram comigo. E quando eu sair, porque eu ainda não saí, e eu já vou te explicar, mas eu já estou lá, eu já estou vendo a luz, e estou quase no fim do túnel, tenho certeza disso. Eu saio abraçado
literalmente com todas as pessoas que me impulsionaram, que me deram essa luz, que corrigiram no momento que eu sempre tive uma mentalização sempre bastante forte daquilo que eu precisava, daquilo que eu sempre precisei, do que eu precisava fazer para alcançar um objetivo. Sempre tive isso de maneira muito pragmática e certeira para mim. Mas esse momento foi o de maior incerteza da minha vida. Incerteza. E estas pessoas todas estavam comigo lá, impulsionando com essa energia. Então, o pensamento era, se todos eles acreditam e creem em mim, e que eu tenha e possa, com muita fé e crença em Deus, no grande arquiteto do universo, que de fato absorveu isso com uma maneira tão espontânea, grande. Eu sou uma pessoa extremamente... Eu sou uma pessoa muito beneficiada por Deus. Deus foi muito generoso comigo, porque essas pessoas fortaleceram demais a minha fé, a minha crença, e eu necessariamente todos os dias pedindo e agradecendo por mais um dia, coisa que faço, sempre fiz e faço de maneira diária, assim que abro os olhos na cama, é agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade que Deus está me dando de estar ali enfrentando tudo que tem que ser enfrentado. E hoje, necessariamente, eu fiz várias sessões de quimioterapia. Em novembro, depois de várias sessões de quimioterapia, eu fui para a cirurgia. Uma cirurgia que durou quase 12 horas. 12 horas. E a sala de espera do hospital esteve lá, cheia. E eu sei que esteve. Familiares, pessoas e os anjos. Estes anjos, sempre lá. E eu me lembro num relance entre o pós-cirúrgico, que terminou à noite, terminou quase meia-noite a cirurgia, começou antes das 11 da manhã e era quase meia-noite. Não podia. Eles não podiam, mas teve um momento em que, da lucidez, que eu acordei ainda meio com dor e pela cirurgia, eu abri os olhos e quem eu vejo de longe, que foi lá na porta do quarto para ver, Fábio Simões. Desculpa, às vezes eu estou falando e paro, porque ainda me é emocionalmente muito forte isso. Eu sei isso. bem como é, porque eu conheço esses anjos pessoalmente, né? Eu tive a oportunidade, e tenho, de ter amigos muito queridos, e você, o Fernando, o Rodney, o Fábio, o Gaish, são pessoas muito queridas para mim. E você falou uma coisa muito interessante, que você via todos os problemas e você vivia todos esses problemas, casa, trabalho, maçonaria, e tinha que resolver todos os problemas, e a pessoa menos importante em tudo isso era você. Até que um problema veio te mostrar que você era o mais importante. Exatamente. Esse problema, na verdade, ele veio para gerar essa consciência. Nós estávamos conversando há uns dias atrás, né, quando você estava em Peruíbe, e sim, eu falei, muitas vezes a doença aparece para nos ensinar uma lição, né? E ela vem para que nós possamos resolver problemas emocionais, âncoras que nos travam as situações, muitas vezes a mágoas, a negligência com nós mesmos, né? E quando você resolve esse problema no campo mental, você consegue se alinhar com o espiritual, e é aí o milagre ele é produzido.
E eu sempre digo, a maçonaria ela não trabalha a espiritualidade. Ela é um agente impulsionador da espiritualidade. Ela Ela impulsiona aflora. você a buscar isso, e ela aflora em você essa espiritualidade, porque gera em você a necessidade da conexão com o divino, com o Deus da sua crença, né? Quando você está num meio onde você tem irmãos de fato, de direito, irmãos que estão com você, vivenciando a tua vida, experimentando situações com você ao teu lado, eles são anjos. Essa família ela não te desampara. E você sentiu isso na pele. Você passou por um momento onde você jogou a toalha, você pensou em desistir, mas esses anjos que se apresentaram para você, pegaram você pela mão e disseram: não, nós estamos aqui. Vamos com você até o final. Vamos batalhar essa batalha juntos e vamos vencer essa guerra. Aí eu entro Exatamente. naquela frase que é muito citada em igreja: maior é o que está em você, ou melhor, em nós, do que o que está no mundo, né? Exatamente. E isso é muito Exatamente. bacana, quando você gera essa consciência e você se apegou nessa vibração, porque tudo no universo é vibração, e essa vibração positiva vinda desses anjos elevou o seu padrão vibracional a tal ponto que você ganhasse energia e esperança para poder lutar contra essa doença e a esperança na cura dessa doença. Hoje, esse Fernando não é mais o Fernando que eu conheci há uns anos atrás. Esse Fernando foi Exatamente. totalmente novo. Um Fernando que teve uma experiência, e eu posso dizer de quase morte, e morreu para ressuscitar um novo Fernando. Um Fernando Exatamente. que valoriza mais a sua família, a si mesmo, e que entende que o seu tempo é a coisa mais preciosa, que você não pode perder com coisas fúteis, coisas que podem ser resolvidas mais tarde. Por quê? Porque quando nós priorizamos o mundo, deixamos de priorizar nós mesmos. E aí caímos num buraco sem fundo. Eu falo isso de experiência própria porque, Fernando, eu estou passando por um momento onde eu negligenciei, sinceramente, a minha própria saúde. Tá? Ganhei obesidade, o meu colesterol subiu a tal ponto de estar numa situação complicada. Hoje eu estou com T-high de 3 na região da garganta, né? Não sei a qualidade, porque ainda não saiu o exame da biópsia, mas não estou preocupado, né? Tenho sim, obviamente, aquelas preocupações normais, mas isso me fez enxergar que está na hora de eu parar, frear e, opa, tenho que voltar minha vida para o eixo. Priorizar quem sou, a minha família, porque para que eu possa dar o melhor para minha família, eu tenho que estar bem. Se eu não estiver bem, não tem como eu dar o melhor para minha família. Então, eu estou priorizando. É uma situação que, às vezes, mexe comigo, porque é uma coisa inesperada, embora muitas pessoas virem para você e falem: isso não é nada. Todo mundo tem, a maioria das pessoas tem isso daí. Mas você sabe que tudo tem um porquê e tudo é produzido por conta de alguma coisa que ocorreu, né? E aí eu estou correndo também atrás disso para que eu possa descobrir e começar um tratamento para poder até queimar isso com iodo, né? Porque existe um tratamento Sim. onde você queima com iodo. E isso acabou com o meu metabolismo, né? Porque hoje eu tô com um quadro um quadro clínico complicado em questão da saúde. Isso aí eu falo para poucas pessoas. E acho que esse momento eu não queria nem comentar, mas como a gente está falando de transformação, de mudança, e isso é importante também porque isso faz pessoas se conscientizarem, né, e acabarem se priorizando, né? Eu estou com um quadro de hipogonadismo, né, onde a minha testosterona chegou a níveis tão baixos que chega a ser alarmante.
E agora Tá. a única coisa é a reposição. Mas antes, resolver a questão do nódulo para que eu possa ir fazer um tratamento hormonal. Mas eu tenho esperança, acredito em Deus e vou lutar o máximo que eu puder e estamos lutando para que isso daí realmente seja mais um obstáculo a ser vencido, né? E será, Sim. com certeza, porque Eu tenho acredito em certeza Deus, disso. tenho anjos ao meu lado, você, a minha esposa, que eu não preciso nem falar, que a minha esposa, minha filha são os meus grandes amores, mas são batalhas que nós temos que enfrentar. Minha mãe tá também passando por um quadro de câncer de pele, onde ela também descobriu e também está em tratamento, porque câncer de pele, embora todo mundo ache, é um câncer de pele, mas é o câncer que mais mata. É o câncer de pele. Ele é o Exatamente que isso. mais mata. E assim, mas temos confiança, acreditamos nisso que eu te falei. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Tá? Então, se eu Com certeza. acredito na cura, se eu acredito que na minha espiritualidade eu estou conectado com aquele que é o autor e consumador da minha fé, aquele que guia os meus caminhos, obviamente, todos esses anjos e o apoio da espiritualidade, obviamente, eu vou conseguir vencer todas as barreiras, porque não há nada impossível para aquele que crê. O próprio, Exatamente próprio isso. na própria Bíblia está escrito: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e você pedir para a montanha sair daqui para acolá, ela vai. Não quer dizer que literalmente eu vou mover a montanha, mas eu posso mover o mundo com a minha fé. Posso mover o meu mundo, posso mover situações. Só basta eu acreditar e, acima de tudo, me alinhar com esse propósito de cura, tomar uma decisão, parar, refletir. O que é mais importante? Sou eu. No que eu tenho gastado meu tempo? Com coisas que não me levam a lugar nenhum, só me deixaram sobrecarregado. Paro, reflito, meu tempo é vida e eu tenho que cuidar desse meu tempo para que esse meu tempo me produza uma vida de qualidade. E a partir daí, sim, viver uma vida de novidade e transformação. Né? Exatamente. Exatamente. Foi Você tem isso. razão. E essa live, eu até nessa mesma conversa que tivemos alguns dias atrás, você ainda me perguntou, você se sentiria à vontade de poder falar? Para mim, fato, eu estou aqui hoje conversando com você, primeiro porque é um prazer sempre estar conversando com você, me sinto extremamente à vontade quando falo com você, mas o grande recado que a gente está aqui conversando com você e tem algumas pessoas que estão nos acompanhando, então, que tem pessoas que conhecem pessoas, que assim sucessivamente também conhecem pessoas, é o seguinte, o grande e maior recado. E não por isso, olha só, hoje eu me lembrei, a vida é tão sincrônica, ela é tão sincrônica, hoje, por algum motivo durante a sessão hoje que a gente estava lá, falamos sobre, pô, São Tomé, eu acredito no que vejo. Falei, olha, deixa eu falar uma coisa para você, porque eu sou, acho que, o partícipe mais recente desse negócio, para poder dizer para você o seguinte: quando você crê, de fato, quando você tem fé, quando você tem a humildade de poder pedir e, ao mesmo tempo, agradecer por aquilo que sempre Deus vai fazer por cada um de nós. Hoje eu vim aqui para poder dizer para todas as pessoas que eventualmente estão passando por isso, creiam. Ah, simples assim? Não. É uma coisa de dentro da gente, mesmo. É uma coisa de dentro. Você tendo a fé, que encaminhe isso, que faça isso acontecer. Até São Tomé, que só acreditaria no que está vendo, você passa a ver uma coisa que só você, cabe a você enxergar, não ver,
São duas coisas absurdamente diferentes. Ver e enxergar são duas coisas absurdamente diferentes. Quando você começa a enxergar que a sua crença e a sua fé, ela existe não para mim, não para você, para todos nós. Para todos nós. Basta que você acione isso. Muitas vezes o dia a dia faz com que as pessoas não percebam isso. Mais uma coisa importante que você falou, a vida, o dia a dia, faz com que a gente se preocupe com várias coisas que tiram a nossa atenção. Mas aqui eu vou usar uma máxima da inteligência do segmento das companhias aéreas. Se existe uma pane dentro de uma aeronave, cai as máscaras que estão para que você coloque. E por mais que você esteja ao seu lado com seu filho, sua filha, pequeno, de meses ou anos poucos, aquela máscara você tem que colocar em você primeiro. Porque você é quem precisa estar bem para que todos à sua volta estejam bem. Então essa máxima da companhia aérea, ela serve como uma luz e uma lição para nós. A gente não deve esquecer do principal artista da nossa vida. Nós mesmos. Porque se você está bem, se você consegue fazer do seu próprio templo uma edificação estável, boa, equilibrada, você vai conseguir dar equilíbrio a tudo que está à sua volta. Pessoas, situações, isso é muito importante. Então, e nunca, nunca, nunca perguntar por quê. Ah, mas por que eu? Não, porque a resposta é tão simples quanto a pergunta. Por que não você? Essa é uma resposta mais simples para uma pergunta dessa, por que eu? Por que não você? Então, a pergunta correta é para quê? Para quê? Para quê? Exatamente. Para que o grande arquiteto está me fazendo passar por isso? O que, que ele quer que eu entenda? O que, que ele quer que eu privilegie? O que, que ele quer que eu passe a dar mais ênfase, passe a praticar? Essa é a grande pergunta. É nisso que a gente tem que se debruçar e você consegue entender. Porque aí você faz uma retrospectiva, não precisa ser longa, é breve, porque o universo responde exatamente às energias que nós entregamos a ele. É inacreditável como ele nos devolve com essa mesma agilidade que nós entregamos essa energia, seja boa, não tão boa, ruim ou não tão ruim, tudo isso que a gente entrega para ele, ele devolve para nós. Então você faz uma retrospectiva para você entender para quê. E isso é muito importante, mesmo. Mas isso é um processo de autorreflexão, porque senão vira pieguice. Senão vira pieguice. Vai virar, não, motivo de conversa. Não, 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 não. É você com você mesmo. É você entender o que, entender para quê e fazer uso dessa prática. Isso é muito bom. Você consegue se colocar na situação. Eu sempre me pergunto, qual lição eu devo tirar disso? O que eu devo aprender? O que eu não vi que eu devo enxergar? Sabe? Sim. É tão egoísta quando a gente fala, por que eu? Nossa! E você disse muito bem, por que não você? Sabe? Eu vi esses dias aqui, né, na homilia do Padre Cláudio, conversando com ele, vendo a homilia dele, depois conversando com ele, porque gosto muito de conversar com pessoas inteligentes, porque sempre agrega na vida da gente. E o Padre Cláudio tem uma história incrível, porque ele convive diariamente com isso, trabalhando como psicólogo no hospital, lidando com pessoas que estão em tratamento oncológico. E ele fala, as pessoas vão e vêm, elas perdem a esperança, morrem, mas nunca se perguntam para quê, mas sempre por quê.
sabe? Querem que Deus transforme, cure, se elas mesmas não buscam o perdão dentro dela, a cura daquilo que está dentro dela. Como é que eu posso me curar de uma doença se eu não tenho capacidade de perdoar as pessoas e de me perdoar, quando a minha única capacidade é julgar, apontar? E eu não estou dizendo que necessariamente todos que passam por essa situação fazem isso, não. Existem outros fatores que levam a isso. Sim. A Sem negligência com a dúvida. gente mesmo, a falta de tempo. Mas mesmo dentro disso, quando nós passamos por esse período, nós paramos e falamos, eu me perdoo por ter deixado chegar nesse ponto. Eu me perdoo por tudo isso que eu fiz comigo mesmo. Porque quando você libera perdão para você mesmo, você arrebenta âncoras. Quando você vai no teu passado e entende que coisas que aconteceram lá muitas vezes não foram da sua culpa, mas que coisas que aconteceram por conta de vários fatores, e você entende que aquilo ali não foi responsabilidade sua, e você rompe essas âncoras, essas correntes emocionais que te prendem, você automaticamente entra num padrão vibracional mais alto, que aí sim você consegue entender não o porquê, mas o para quê, para que eu possa mudar essa cabeça, essa mentalidade, para que eu possa liberar o perdão, para que eu possa amar as pessoas à minha volta e, acima de tudo, me amar como pessoa, como filho de Deus. E aí sim, está disposto e aberto para receber a cura. E mesmo que a cura talvez não venha no plano físico, garanto para você que ela veio no plano mental e no plano espiritual. Sem dúvida. Isso que você Sabe? acabou de dizer é muito importante as pessoas entenderem. É demasiadamente importante. Ah, mas eu não recebo a resposta do divino e dos meus apelos e dos meus pedidos. Talvez não seja ele que não esteja te respondendo, é você que não está sabendo onde encontrar a resposta. Você falou de padrão vibracional. Isso é tão importante, porque os retornos, eles te chegam em padrões vibracionais altíssimos. E se você não estiver querendo efetivamente que a coisa aconteça, o seu padrão vibracional ele vai ficar muito baixo. E pergunta ou pedido e resposta nunca vão se encontrar, porque eles estão em padrões vibracionais diferentes. Isso é muito importante, isso que você acabou de dizer. E é importante que as pessoas entendam isso, para que elas encontrem as respostas, porque elas têm, elas existem e elas estão lá disponíveis para você entendê-las e buscá-las. Essa questão vibracional é muito interessante, porque eu estava conversando aqui esses dias com um menino que é evangélico, eu tenho um carinho enorme por ele. Aí eu falei, lembra daquilo que você sempre ouviu na igreja, que a oração do justo pode muito em seus efeitos? E realmente, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aí a pergunta foi, e quando eu não sou um justo? E aí? Ela não passa do teto? Quando eu faço uma oração e eu não sou um homem justo, eu não me considero um justo, ela não passa do teto? Eu falei para ele, imagine que Deus é uma grande consciência cósmica, onde tudo que existe está contido dentro dessa consciência cósmica. Tudo. Nada está fora dessa consciência. Tudo está Nada. dentro.
todos os padrões vibracionais existentes estão dentro dessa grande consciência cósmica. Aí eu pergunto para você, é Deus que não ouve a oração ou você que não permite que Deus ouça a sua oração? Porque Ele lhe acerte. é você que se classificando como injusto e se vitimizando. Quando você abandonar esse seu vitimismo, quando você abandonar Está me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim, voltou. Tá. Quando você abandona esse vitimismo e aí você começa a reconhecer que as suas falhas fazem parte do processo, fazem parte desse processo de evolução, automaticamente se libera para acessar o grande arquiteto e tudo que está nessa consciência cósmica. Ele parou Sem a dúvida. pensar. Pare de se lamentar. Comece a fazer algo diferente para mudar essa realidade. Para de se lamentar e comece a fazer algo diferente para mudar a realidade. Tá indo? Tá me ouvindo? Cortou? Cortou. Perdão, eu não consegui te ouvir essas últimas palavras porque me cortou aqui. Tá. Eu falei, para de se lamentar e se abra para viver essa nova realidade, para se conectar com Deus. E a partir daí, mude o seu posicionamento. Por quê? O cair é do homem, o levantar é de Deus. O que eu quero dizer com isso? O cair faz parte do aprendizado, mas Deus está sempre de mão dada, pronto para te levantar, porque Ele não te julga pelo teu pecado, é você que se pune por ele. Exatamente isso. Exatamente isso. É como É o você que perdão. se pune. O dia que as pessoas descobrirem que o perdão que você dá, não a autopunição, mas a terceiros, e você fica com aquele negócio fustigando sua mente, e algumas pessoas conseguem carregar isso por anos. Por anos. O dia que as pessoas entenderem que o perdão, ele é muito mais importante para quem o oferece do que para aquele que eventualmente está recebendo. É o princípio exatamente o mesmo desse que você está dizendo. O onipotente, ele entrega a luz a todos nós, indistintamente e com a mesma intensidade. É você que precisa estar com as janelas e portas abertas para receber isso, para entender isso e também para melhorar com isso. Acabamos de falar aqui há alguns minutos que tudo que você joga para o universo, bom, não tão bom, ruim ou não tão ruim, tudo que você joga para o universo, ele te devolve. O universo vide o construtor dele. Então, é simples. Basta você crer, absorver e começar a entender que ele está aí para todos nós. Em vários gestos. Às vezes diários, que passam en passant das pessoas, elas não percebem. Vou te dizer que nesse último ano, passei a ver mais detalhes, porque a correria faz você vislumbrar o todo. Quando o seu tempo é escasso, e é isso que eu imaginei que estaria acontecendo comigo, você passa a enxergar detalhes. E as coisas certas ou erradas estão nos detalhes. Você ajuda ou não num detalhe, você colabora ou não num detalhe, você entrega uma luz, uma informação, é no detalhe. Porque no todo, muita gente está vendo e enxergando. Então, ele está aí para dar a todos nós
para todos. Essa luz que todos querem. Mas você precisa estar preparado para entender e receber. Exato, exato. Olha, Fernando, esse papo ele é muito importante porque ele gera muita identificação. Muitas pessoas hoje estão passando por esse problema e não sabem como sair disso. E eu só quero dizer para você, assim como o Fernando também vai dizer, acredita e luta. Sim. Luta Sim. com todas as tuas forças, com todo o teu ser. E acredita. Acredita que você já ultrapassou a luz no final do túnel. Crie essa realidade. Crie. Quando você cria uma realidade na tua mente, ela não sabe discernir se aquilo é real ou não. Ela vai reagir. Sim. Você entendeu? Ela simplesmente vai reagir. O Sim, universo, sim. ou seja, essa ferramenta que eu chamo de universo, né? Porque eu não trato o universo por Deus, mas como uma ferramenta a serviço do Criador. Exatamente Para isso. mim, o universo é uma ferramenta do Criador, né? Como muitas outras. Uma ferramenta que produz essa resposta. Quando o Fernando mesmo disse, quando você lança algo para o universo, ele retorna para você. Sem dúvida. Eu Sem vi, eu dúvida. vi algo muito interessante, que existia uma torre. Nessa torre, Fernando, todo mundo que gritava ouvia a sua voz do alto dessa torre, retornando de formas diferentes, mas sempre obtinha uma resposta. Às vezes, ouviam sorrisos, até que um dia no vilarejo chegou um homem mudo. E quando ele gritou próximo à torre e tentou gritar, a sua voz voltou através do eco. E todo mundo ficou admirado, mas ela sempre esteve ali. Ela sempre esteve ali. Sim. Sim. Eu quero dizer para você que nos assiste, a solução para os seus problemas está aí. Mas muitas vezes nós estamos tão cheios de problema que nós não enxergamos. Para, respira, analise com calma, observe. E você vai ver que a solução está na sua frente. Você que fala que não ouve a voz de Deus, você já tentou silenciar as vozes à sua volta? Você já parou para ouvir? Deus está falando com você a todo momento. É você que não para ouvir a voz de Deus. Você está tão entretido com outras coisas que você acaba não ouvindo Deus que já reside em você. Eu aprendi essa lição, estou aprendendo essa lição. Mas eu também precisei passar por um baque, né? E cada um tem um baque diferente, obviamente, cada um tem um despertar diferente, né? Para uns é mais intenso, para outros nem tanto, mas esse nem tanto não quer dizer que seja menor do que o outro, mas aquilo é proporcional a cada pessoa, a cada indivíduo, mas cada um tem o seu despertar. Sem dúvida. Fernando, eu só tenho que agradecer a Deus pela sua vida, pela oportunidade de ter conhecido um cara e conhecer um cara Obrigado. maravilhoso, cara, Obrigado, meu sabe? irmão. A recíproca é verdadeira. Eu sei que a grande loja
de maçons antigos livres e aceitos. É uma loja que, apesar de uma obediência que, apesar de independente, tem homens valorosos, e eu tiro isso justamente pelos homens que lideram ela, como o Gaishi, o Simões, você, irmãos que acompanham vocês, o Rodney e tantos outros que fazem parte, as mulheres do Clube de Maat, que são o sustentáculo, né, que estão ali. Meu beijo a todas vocês, cunhadas. Vocês têm meu carinho, minha admiração, meu respeito pelo Elas excelente nos trabalho dão que sustentação. Me tive permita só essa oportunidade. parte, porque elas merecem isso. Elas nos dão toda a sustentação, dentro e fora da vida maçônica. No passado, eu tive a oportunidade de palestrar algumas vezes em alguns encontros, né, congressos de vocês no passado, e isso me honrou muito, poder estar me conectando com pessoas maravilhosas. Obviamente, hoje, né, estou numa outra realidade, que é o Grande Oriente do Brasil, na qual hoje é a minha potência mãe, mas eu jamais deixei de abraçar meus irmãos, né, e amar os meus irmãos, né, e pessoas que fizeram uma diferença enorme na minha vida, assim como vocês fizeram, né. Eu só saúdo vocês, né, tem todo o meu respeito, meu carinho e minha admiração, porque se eu posso dizer que tem vida fora das potências independentes, vocês, das regulares reconhecidas, vocês são essa vida, porque o trabalho de vocês é excepcional. Eu só tenho que parabenizar, tá? Falo isso porque conheço, tá? E eu quero dizer uma coisa para todos do canal Mentalidade Maçônica. Embora eu, Fernando, faça parte do Grande Oriente do Brasil, aqui eu não lido com questões institucionais. Eu lido com questões humanas. Fraternidade. Não é o que eu faço dentro da maçonaria. Maçonaria é o que eu faço fora dela. Propagando o amor, a justiça, a união e a fraternidade entre os homens. É reconhecendo a irmandade humana no outro. É agindo com justiça sempre. E isso que eu procuro ter na minha vida e agir. Às vezes brinco aqui no canal, faço aquele chamado Venerável João Frango. Meu querido, não entendi foi nada, absolutamente nada. Mas isso é uma forma de brincar. O Fernando Sim. que vocês estão vendo é esse que está aqui, né, que leva a maçonaria a sério, que tem maçonaria no sangue, tá? Que gosta de fazer lives, né, de falar de espiritismo, de falar o que é maçonaria, que é a coisa, Fernando, que voltou minha voz? Voltou. Alô? Voltou? Fazer maçonaria, que é o que mais amamos, né, Fernando? Sim, Por isso, eu queria que você exatamente desse isso. suas considerações. Queria que você desse suas considerações. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente o convite, porque todo esse processo me fez entender que eu posso ser uma ferramenta, e para nós que somos maçons, a gente entende e sabe o quanto é importante as ferramentas que nos são fornecidas e para que elas servem, né? Então eu entendi que eu possa ser uma ferramenta de estímulo para quem eventualmente esteja passando por um momento de dificuldade, um momento especial como esse. Então agradecer muito mesmo, Fernando. Independente de sempre que falo ou estou com você, é um prazer sempre muito grande, mas de ter me dado esta oportunidade
de poder narrar um pouco do que eu venho passando e passei, já passou, para poder, com o intuito maior de poder ajudar e colaborar com todos aqueles que são seus seguidores aqui no canal da Mentalidade Maçônica, e de fato e de direito, que parabenizar você pela forma que você conduz as suas lives, o canal em si, com os pensamentos que são absolutamente construtivos. Isso é fundamental para a maçonaria. Independente de qualquer sentido, falando especificamente sobre a irmandade, algo até mais profundo que a fraternidade. Parabéns, porque você consegue exprimir seus pensamentos que levam todo este segmento a um congregamento muito grande. E isso, de fato, é o que a maçonaria prega, é o que todos nós queremos e desejamos que aconteça. Então, muitíssimo obrigado, um prazer muito grande estar aqui com você e com todos os seus seguidores. E sempre que precisar e tiver ao meu alcance poder colaborar e ajudar no que for preciso e possível, estou em pé à ordem sempre. Eu que agradeço mais uma vez, agradeço a todos os irmãos que fizeram parte dessa live. Não é uma live para responder perguntas, quem tiver pergunta pode me chamar, pode fazer a pergunta no direct, que assim que eu ver eu vou responder, tá? Não dá para responder na live, porque senão a gente acaba perdendo o foco do que a gente está fazendo aqui, tá bom? Mas a todos, meu muito obrigado, Deus abençoe todos vocês, e Fernandão, manda um beijo pro Gaishi, pro Fábio, pro Rodney, tá? Para todos os irmãos da Grande Vitória, meu carinho, meu abraço, meu respeito, minha admiração. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço, muito Tchau, obrigado. Fernandão, um abraço. Com Deus.